Olá, meus amigos e amigas do Dicas de Costura, tudo bem com vocês? Passando por aqui para trazer mais uma super dica, sim, isso mesmo. Como montar um vestido de recorte? Você já tentou e muitas vezes não conseguiu, não sabe por onde começa, não sabe por onde termina. De repente você juntou todas as partes e por último você deixou o zíper. E aí, que trabalheira, não é mesmo? Ao longo desses anos trabalhando com moda, ensinando, eu convivi com bastante pessoas, inclusive, que já trabalhavam há décadas com moda, tinham ateliê, sim, e não sabiam formas legais de montagem de forma simples. O fluxograma correto de montagem de uma peça, onde simplifica o acabamento e este fica mais bonito. Quando eu falo de simplificar, eu não estou falando que o acabamento vai ficar simples, feio, não. Eu estou falando do modo de fazer de uma forma simples, porém que ele fica luxuoso. Isso mesmo. Mas Silvia, de repente você se pergunta, mas Silvia, eu sempre montei todas as partes, mesmo a peça com recorte, minhas peças ficam maravilhosas. Nunca tive problema. Mas será que desta forma não fica mais simples para você montar? Vamos lá? A parte de hoje é as costas. Sim, as costas. Olha só para essa peça. Como eu montei essa peça? Aqui nós temos as duas partes das costas. Perceba que esse vestido ele tem um recorte na cintura, sim, esse recorte na cintura, que inclusive foi entretelado só o cós. Esse vestido ele não será forrado, não, ele não será forrado, ele terá uma manguinha, ele tem um acabamento aqui de um revel, porém, como você monta de forma simples? Olha só. Eu não vou juntar todas as partes do vestido para depois colocar o zíper. Perceba que ele não está junto com a parte da frente nesse caso, porque a frente também tem recorte. Tá, então o que eu faço? Eu vou juntar parte superior, recorte, parte inferior. Sim, isso mesmo, mas depois de ter fechado as pences, ou se ele tem recorte, você fecha os recortes primeiro, abre as costuras no ferro, muito cuidado ao passar o tecido, então coloca sempre um tecidinho em cima para você assentar as costuras, tá? Esse eu inclusive não passei ainda, mas ao passar, essas costuras inclusive, elas ficarão voltadas para dentro, sim. Por que para dentro? Porque depois vem a outra parte desse recorte aqui. Então ele tem uma outra parte que está aqui, olha, inclusive denominado aqui costas, né? Então a outra parte, ela vai vir aqui dando acabamento nesta parte aqui, porque não é uma peça forrada. Mas eu coloco tudo junto, o da frente, o das costas, já que não vai ter forro, eu já poderia colocar aqui um recorte interno? Não, por que não? Porque desta forma, colocando um de cada vez, o seu acabamento fica mais delicado, fica um acabamento de alta costura, mesmo não sendo uma peça forrada. Aí você, sim, mesmo não sendo uma peça forrada, você faz um acabamento bonito, primoroso, de alta costura, mesmo não sendo uma peça forrada, se você seguir esses processos. Então, olha só, depois de fechar pence, superior, inferior, entretelei, tem que estar entretelado para dar esse acabamento bonito, porque aí ele fica mais encorpado. E aí sim, você vai passar o ferro com um tecidinho em cima, jogando essas costuras para dentro, porque nós vamos com a outra parte do nosso recorte, nós vamos esconder esta costura. E na hora de colocar o zíper?
Eis a dificuldade da maioria das pessoas. Quando uma peça tem recorte, agora vem o truque, o pulo do gato que eu vou passar para você. Por quê? Você está colocando um zíper, né, nessa peça, mas ela tem recorte. E aí, será que esses recortes, ao colocar o zíper, pode ficar desencontrando, um mais em cima, o outro mais embaixo? Já vi muito disso e fica muito feio porque as pessoas, você de costa ou o seu cliente de costa e as pessoas olhando para isso, não é nada legal, não é moda, isso não é uma coisa fashion, isso mesmo. Você, como uma pessoa que prima por um acabamento bem feito, vai tomar este cuidado e vai fazer a partir de agora de forma muito prática. Então, nesse caso, eu estou colocando um zíper invisível. Sim, um zíper invisível. Peguei aqui um zíper de cor diferente, justamente para que você consiga visualizar o que eu estou falando aqui. Quais os cuidados que você vai ter, o que você vai fazer ao colocar o zíper aqui. Então, você vai fazer o seguinte, você vai marcar, então no meu caso aqui, eu tenho 2 centímetros para o zíper. Então, eu vou marcar primeiro os 2 centímetros, então de fora para dentro. Eu tenho aqui uma caneta, a caneta mágica, que é aquela caneta para bordar. Então, vou marcar aqui, ó, eu tenho 2 centímetros, certo? Então, eu vou marcar 2 centímetros aqui. Você vai perceber que está um pouco inclinadinho aqui, mas é porque tem uma pence dentro desse zíper, quando as costas é mais funda, tá? Mas isso é assunto para uma próxima dica. Então, continua antenadinha no canal e deixa a sugestão do que você quer ver no nosso canal. Olha só, vou marcar aqui 2 também, sempre marcando. Respeite as margens que você deixou para costura, para transpasse, para o zíper. Só depois de você ter obedecido todas as margens e feito o ajuste, ou em você ou na pessoa, aí sim você faz a construção da peça com mais ou menos costura. Mas para provar, você sempre tem que respeitar as margens que foi deixada. Olha só, marquei. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar primeiro o zíper deste lado aqui, ó. Eu vou fixar esse zíper com alfinete, depois com alinhavo. Mais uma dica legal. Tá vendo essa travinha aqui? A travinha do zíper? Deixa eu fechar aqui, ó. E você vai conseguir ver melhor. Eu estou falando dessa trava, ó. Passou daqui, chegou aqui, ele não passa mais. Então tá. Essa trava eu vou colocar aqui, ó, na margem. Por quê? Dessa forma, eu não corro risco de passar a costura um pouco mais abaixo, porque, por exemplo, se eu colocasse aqui abaixo e passasse um de costura, ficaria meio centímetro ainda aberto ou até mais, porque está abaixo da trava. Essa trava tem que ficar dentro da costura. Porque se é zíper invisível, você não precisa de outro tipo de abotoamento, não precisa de colchete para terminar o acabamento, fechamento da peça, não precisa de botão. O próprio zíper invisível faz isso para você. Então, olha só, tô jogando para baixo essa costurinha, então bastante cuidado com isso. Não reparem a minha unha hoje, porque a vida como ela é, e aqui é um canal de pessoas reais, ok? Então aqui nós fazemos tudo, não é porque a unha estava sem fazer que eu ia deixar de trazer uma dica importante dessa para vocês. Olha só. Cuidado com alfinetes também com ponta rombuda, tá? Olha, fechei até o final, posicionei bem certinho. Olha que o carrinho do zíper tá aqui em cima, ó, em cima da marcação. Gente, olha, nós estamos numa avenida super movimentada, então esse horário, tá uma ruideira aqui, então vocês desculpem o barulho.
Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fechar, o truque tá aqui agora, ó. Eu vou fechar o meu zíper. Percebam, fechei o zíper. Vou fazer o que aqui, ó? Olha a marcaçãozinha, tá vendo? A mesma marcação que eu tenho aqui, olha, onde está posicionado em cima do meu recorte desse lado, eu fiz a marcação. Por quê? Esse lado do zíper, o outro lado do zíper, ele vai ficar também, olha. É só eu fazer isso aqui, ó. Trazê-lo, ó, trago para cá e posiciono em cima do recorte, ó. Desta forma, você nunca mais vai sofrer quando você terminar de costurar, mesmo tendo alinhavado, achado que estava tudo certinho, você pensar que tá certo e de repente ter a surpresa do seu recorte estar fora do lugar. Isso nunca mais vai acontecer se você usar essa dica simples, porém tenho certeza que vai ser maravilhosa para você, certo? Porque isso eu uso desde sempre e me facilita muito. Olha, trago para cá, termino a colocação. Ah, Silvia, mas tem recorte dos dois lados, sim. Então, aqui o que você faz? Você faz a marcaçãozinha no de baixo também. Não tem necessidade, porque a partir do momento que você posicionou de cima, o de baixo vai estar certinho. Mas você pode marcar o de baixo também, tá? Mesmo com o alfinete, quer ver a prova dos 9 agora? Ele não está nem costurado, só está alinhavado. Espera aí que tá prendendo o meu alfinete aqui. Espera aí. O problema de alfinete é só que ele prende um pouquinho. Olha só, ó. Mesmo não estando alinhavado, ó. Não vou nem forçar para não achar que eu estou induzindo o tecido, ó. Percebam? Ó. Ó. Então, ele fica certinho, certinho. A hora que você passar a costurinha aqui, vai estar tudo no lugar e você não vai ter aquela surpresa, tá? De terminou de costurar, tá um recorte em cima, o outro recorte com meio centímetro ou até mais de distância do outro lado. Então, costuras tem que bater, costura com costura, certo? Esta foi nossa dica de hoje. Pratique bastante e não esqueça, mesmo que colocou alfinete, a dica número 2 agora, olha, alinhava, sim, alinhava. Sempre que você estiver costurando tecidos finos, que você quer aquele acabamento maravilhoso, alinhave. Melhor você gastar 10 minutinhos alinhavando do que depois 30 minutos, 40 minutos desmanchando, certo? Pratique bastante e tenho certeza que você vai arrasar aí com essa dica. Até nosso próximo encontro, mas antes disso, não esqueça, curta, compartilhe e ative as notificações.